Começar falando da tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras continua sendo líder do campeonato, venceu ontem o Bahia, fazendo um gol no finalzinho. Everton Ribeiro ontem jogou o fino da bola. Palmeiras abriu o placar, o Bahia empatou 1-1 e no finalzinho, um gol até polêmico do Gustavo Gomes, o Palmeiras conseguiu empatar. O segundo é o São Paulo, que tem 20 pontos, o Fluminense é o terceiro, que tem 20 pontos. Flamengo subiu na tabela e agora é o quarto colocado com 17 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol, o jogo no Maracanã. Bahia é o quinto com 17, Atlético Paranaense é o sexto com 16, Curitiba é o sétimo com 15, Atlético Mineiro é o oitavo com 14, Red Bull Bragantino é o nono com 14, Botafogo é o décimo com 12, Grêmio é o 11º também com 12, Vasco é o 12º com 12, Internacional de Porto Alegre, que ganhou do Corinthians ontem, e o Dorival Júnior foi demitido do Corinthians. O Corinthians perdeu na Neoquímica Arena por 1-0 para o Inter e o Dorival caiu. É o 13º colocado, Vitória é o 14º com 11 pontos, Santos 15º com 10 pontos, Corinthians 16º e o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 10 pontos, Chapecoense é o 17º com 8, Remo 18º com 7, Cruzeiro 19º com 7 e Mirassol é o 20º colocado com apenas 6 pontos. Assim está a tabela do Campeonato Brasileiro após a 10ª rodada. Lembrando, Flamengo, Mirassol, essas equipes têm um jogo a menos. Bom, deixa eu começar aqui a falar do Gabigol, que surpreendeu depois do jogo de ontem, tá? O que aconteceu foi o seguinte, gente. O Gabigol, quando estava no Flamengo principalmente, ele era aquele jogador marrento, que não falava muito com a torcida, que não dava muita moral para os torcedores, aquela coisa toda. Ontem, quando ele estava saindo para entrar no ônibus ali, para poder ir embora junto com o Santos, ele fez questão de ir lá e atender os torcedores, fez questão de ir lá, falar com todo mundo, bater foto, autografar a camisa. Não é um comportamento normal do Gabigol, muito pelo contrário, ele é sempre muito marrento, sempre muito polêmico. Ontem ele deu aí essa surpreendida em todo mundo. O que surpreendeu ontem também foi o comportamento do Gonzalo Plata. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Estava rolando um problema entre o Gonzalo Plata e parte do elenco por conta de noitada, por conta de festa, e até mulheres na concentração chegaram a se noticiar que teve. E o técnico Leonardo Jardim, no último jogo pelo campeonato, no penúltimo jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, o Jardim foi lá e vetou, tirou ele da lista dos relacionados. Ele foi lá para a seleção, deixou de seguir o Flamengo nas redes sociais, aquela questão toda. Ontem, o Plata teve uma chance, ele entrou em campo e entrou bem, tá? Entrou jogando bola, entrou performando. É o que eu falo aqui no canal sempre, eu não quero saber o que o jogador faz no dia da folga, eu não quero saber o que o jogador faz quando ele está em casa, quando ele está com a família, quando ele está... Eu não quero saber, eu quero saber o que ele faz dentro de campo. E dentro de campo ontem, o Gonzalo Plata, de fato, jogou bem, jogou muita bola o jogador do Flamengo. E aí o que aconteceu? Depois do jogo, o técnico Leonardo Jardim foi perguntado sobre o Gonzalo Plata. Foi perguntado qual era a real situação dele. Ele respondeu assim, ó: a situação do Plata já foi o que eu disse a vocês. Em uma primeira parte, ele não estava totalmente integrado. Foi para a seleção, fez 2 bons jogos e agora está cada vez mais integrado. É um jogador que eu conto porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante, ou seja, ele está dizendo assim, olha, o Gonzalo Plata tem todo o potencial para ser um cara importante aqui nesse grupo, para ser um cara interessante aqui nesse elenco. Agora ele tem que se orientar, ele tem que entender que ele tem que se integrar às novas regras, às novas condutas, e ele tem que cumprir as coisas do jeito que elas têm que ser cumpridas. Basicamente foi isso que ele falou, mas assim, deu para se ver que aquele problema, que aquela rixa, que aquela rusga que estava rolando até entre o Jardim e o Gonzalo Plata, isso aí foi resolvido. Deu para ver também na hora do gol do Paquetá, que o Plata faz uma jogadaça e ele solta a bola no Paquetá, o Paquetá faz um golaço. O próprio Bruno Henrique, ele vai ali no ouvido do Paquetá e ele fala alguma coisa do tipo, olha o Plata, tipo, dá uma moral pro Plata, dá uma
valorizada no Plata, porque realmente o Plata fez uma jogadaça para que saísse o gol do Paquetá, o terceiro gol da partida. Então, o próprio Paquetá, ele pega ali o Plata, ele aponta assim pro Plata, dando moral pro jogador, mostrando que, cara, o problema tá resolvido. Agora, levanta a cabeça e segue em frente. E é o que eu torço realmente, que o Gonzalo Plata levante a cabeça e que ele siga em frente e que ele consiga aí performar muito no Flamengo, que ele consiga aí trazer muitas alegrias para o Mengão. O Paquetá chegou a falar sobre isso, até colocamos o vídeo lá no Redação Ninho, que é o nosso canal secundário, vou deixar o link aqui no comentário fixado também na tela final do vídeo, para você poder acompanhar o Paquetá falando sobre a situação do Gonzalo Plata. Bom, saindo do Plata e indo pro Pedro, porque ontem o Pedro se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século, empatando com o Gabigol, chegando a 161 gols. O Gabigol era o artilheiro do século com 161, o Pedro tinha 160, com o gol de ontem, que foi o primeiro gol do Flamengo que marcou o empate contra o Santos, o Pedro se igualou o Gabigol como artilheiro do século. Parabéns aí para o Pedro. Só para, antes de eu falar do Luiz Henrique, a informação sobre a resposta do Leonardo Jardim para a diretoria sobre o Luiz Henrique, deixa eu falar rapidinho sobre o Varela, porque, cara, que futebol que jogou o Varela ontem. Que bola que jogou o Guilherme Varela ontem. Não, o que o Varela jogou ontem foi sacanagem. Assim, com todas as letras, Varela ontem jogou muita bola. Ele não jogou bola, ele jogou muita bola. O Varela ontem ele deu um show na lateral direita. Se o Leonardo Jardim ele tinha qualquer dúvida entre o Royal e o Varela, todas essas dúvidas estão sanadas. Sanadas. O Varela ontem jogou demais. Fez uma partidaça. O uruguaio fez um jogo perfeito. Bom, falar agora da aba produtos aqui rapidinho para vocês antes de falar de Luiz Henrique. Tá vendo aqui? Essa sacolinha, aqui tem diversos produtos do Flamengo. Você pode comprar esses produtos e receber na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, ó, esse manto 1 de manga longa que eu estou usando para poder viajar é muito confortável e é muito bonito também. É o manto 1, só que ele tem a manga longa. Você pode comprar e receber aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Além desse, tem muitos outros. Tem camisa do Flamengo aqui a partir de 73, 78, de 80 reais. Camisa original que você recebe no conforto da sua casa. É só clicar aqui ou na descrição do vídeo, todos os produtos estão lá. Também já tem camisa da Seleção Brasileira para você que quer torcer pelo Brasil. É só comprar aqui também e torcer pro Brasil. Agora, daqui a pouco aí tem Copa do Mundo. Bom, falar do Luiz Henrique, porque, gente, o negócio é o seguinte, a informação que eu recebi ontem lá no Maracanã, e eu vi que o Paparazzo também, ele falou alguma coisa nesse sentido. Eu conversando ontem com algumas pessoas lá do departamento de futebol, eu tava batendo um papo assim para procurar apurar algumas situações de saída, situações de chegada e tal. E aí o que acontece? Eu perguntei, né, obviamente, sobre o Luiz Henrique. E a pessoa me falou assim, olha, cara, agora a gente tem que esperar a janela abrir para fazer um movimento brusco sobre a situação do Luiz Henrique. E aí eu, conversando com essa pessoa especificamente, eu perguntei qual era a posição do Leonardo Jardim quanto a isso. Falei, vem cá, qual é a posição do Jardim? Como é que ele vê a possibilidade de contratar o Luiz Henrique? E aí essa pessoa me disse, é a mesma informação que o Paparazzo trouxe, que o Leonardo Jardim, ele ganhou muito ponto com o BAP, muita moral, né, com o BAP, quando ele disse assim, olha, quem contrata é a diretoria, porque o técnico vai embora, o técnico não fica. Os jogadores normalmente eles ficam mais tempo do que o técnico. Então quem contrata é a diretoria. Cabe o técnico fazer aquele jogador jogar. Cabe o técnico fazer aquele jogador performar. Então, com essa resposta, fica muito claro que se a diretoria decidir fazer uma proposta e contratar o Luiz Henrique, ou trazer o Luiz Henrique, o Leonardo Jardim, ele vai acatar a decisão da diretoria e vai aceitar a contratação do jogador. Agora, é aquilo. É esperar a janela abrir para que o Flamengo faça um movimento mais brusco em relação a isso e traga o jogador
nessa janela de transferência. Bom, falar de Libertadores porque hoje o Flamengo treina, amanhã o Flamengo treina e viaja para Cusco. Eu já estou aqui no aeroporto, partindo para Cusco agora. Agora uma coisa, Everton Cebolinha teve uma lesão na costela e o Eric Pulgar teve uma lesão no ombro. A tendência é que os dois jogadores fiquem fora desse jogo do Flamengo aí na estreia da Libertadores por conta dessas lesões. Torcer para que eles consigam se recuperar e consigam estar bem o quanto antes. Sábado tem um duelo importante contra o Fluminense, mas tanto Cebolinha como Pulgar, Cebolinha com a costela quebrada, fraturada, e o Pulgar com o ombro machucado. Torcer para que dê tudo certo.